isso aí, pessoal! Salve, salve, Rede Super! Começa agora mais um programa, Agora é com Eles, o melhor programa do homem cristão brasileiro. Você só encontra aqui na Rede Super, claro! E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre ali como conciliar família e ministério. Então, não mude canal, não saia daí, porque o nosso Agora é com Eles já começou. Muito bem, pessoal, o nosso programa de hoje é sensacional, falando aí sobre conciliar essas tarefas da igreja, o ministério. Pastorzão está nos assistindo aí, você que é líder, obreiro, você que está envolvido na obra do Senhor, como conciliar tudo isso e a família? Tudo isso aqui você vai ter no nosso programa e eu quero aqui saudar, abençoar esse cara que é um carismático. Ele é um cara, assim, denodado, meu querido pastor Matheus Alves. E, meu irmão, só me explica o que é denodado. Aí nós vamos chegar aqui lá depois, porque você é um cara excepcional, um cara, assim, de um linguajar extraordinário, língua de erudito. Né? Tudo bem, meu irmão? Beleza demais, Matheus. Mais uma semana juntos para a glória de Deus. Amém. Final de noite. Pessoal aí voltando do trabalho, correria, agora senta para ouvir o Agora com Eles e assistir. Com toda certeza, abençoando. Até se você estiver nos assistindo aí de dia, de tarde, aí no YouTube, enfim, a gente quer abençoar você. E agora, especialmente com aquela veia para alcançar o homem, os nossos colegas de classe, né? Os nossos amigos aí da testosterona. Isso aí. Matheusão, então vamos conhecer agora, mostrando ali também o currículo desse cara bacana que estará aqui conosco e que você conhece agora. Leandro Pereira é bacharel em teologia e pastor sênior da Lagoinha Pedra Azul. Ele tem 39 anos e é casado com Paloma Caetano e pai de 2 filhos, Alice, de 9 anos, e Samuel, de 1 aninho e 8 meses. Olha só que currículo espetacular, meu querido pastor Leandro. Que bom revê-lo, reencontrá-lo e recebê-lo aqui no nosso programa. Pastor Serginho, que honra, que alegria poder estar aqui neste programa, poder participar juntamente com você, com o pastor Matheus Alves, para tratarmos de um assunto tão importante, tão urgente, tão vital para esse tempo que nós estamos vivendo. Um prazer estar aqui. Matheusão, a gente está aí, a gente tem os desafios do ministério, principalmente nós que temos, assim, do nosso tempo, a dedicação integral ao ministério. A gente tem um desafio muito importante que é saber conciliar. Porque para muitos, né, a gente está disponível full time. De madrugada, de tarde, de manhã, feriado, dia santo, o que for, a gente está ali em disposição e em disponibilidade. E o desafio é manter, porque muitos pastores, especialmente, né, muitos ministros aí, têm problemas, vivem problemas ou já tiveram problemas enormes que culminaram até com a perda da sua família. Precisamos atentar para isso, para esse tempo de casa, esse tempo com a esposa, com os filhos, mas de dedicação, né? Pastor, você falou tudo, porque tem gente que perde a família, tem outros que perdem o ministério, tem outros que se perdem nessa bagunça toda. E se você líder, pastor que está nos assistindo, se você não souber conciliar, e o nosso convidado vai nos ajudar nisso muito, meu amigo pessoal, e eu sei que ele faz isso, então por isso que ele é uma pessoa certa, pastor Leandro é uma pessoa certa para falar sobre isso. Se o líder que está nos assistindo não conseguir conciliar, você vai se perder, ou vai perder o ministério, ou vai perder a igreja. É um assunto extremo, a família, né? É um assunto extremamente importante. E aí, pastor, o que você traz para a gente, para o nosso público, para o marido que está nos assistindo agora, para esse jovem que está vislumbrando aí construir a sua família, mas também tem um chamado ministerial para trazer esse equilíbrio? Muito bem, pastor Serginho. A sua pergunta é importante pelo fato de que muitos se perdem. Eles se entregam totalmente ao ministério, servem, são excelentes na igreja, excelentes na obra, pregam, ensinam, estão servindo na igreja,
contudo, eles não têm conseguido equilibrar. É o extremo. Eles se dedicam muito à igreja, seja um jovem, seja um pastor, um líder, e com isso eles têm negligenciado a família. Com isso eles têm se tornado muito eficiente, útil na igreja, útil no ministério, porém em casa ele é alguém disfuncional. Ele é alguém que não funciona, parece até que não é a mesma pessoa. Então eu digo que é interessante, pastor Serginho, todos nós temos o que eu chamo de equilíbrio, né? Parece simples, parece óbvio, mas a grande verdade é isso: se faltar o equilíbrio em tudo na nossa vida, nós nos perdemos. Portanto, o equilíbrio, você equilibrar, servir a igreja, servir o ministério e servir a sua casa, estar com sua família também, fará toda a diferença. Agora, a grande pergunta é, como ter equilíbrio, né, no ministério? Como fazer para eu ter equilíbrio, para equilibrar o ministério e a família, a casa, os filhos? Esse é o grande desafio. E dentro desse equilíbrio, nós precisamos planejar. Tem pessoas que acham que é só servir e servir de qualquer maneira. Para servir com excelência, ser útil no ministério e em casa, você precisa planejar a sua semana, planejar o seu dia, ser organizado, que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Corinto, né? Tudo seja feito com decência e ordem. Então, eu acho que é fundamental esse equilíbrio, você equilibrar o serviço, o trabalho no ministério, para também você não ser negligente na sua casa, na sua família. E para isso você vai ter que se organizar, planejar, delegar, saber o momento certo de estar com a família, de estar no ministério e assim por diante. O pastor, ele é um trabalhador. O pastor é um trabalhador. E a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, que você não pode tapar a boca do boi enquanto ele está pastando, etc, etc. Então, realmente é um trabalho, é um serviço. E é um trabalho que dá trabalho. Isso. É um trabalho. Tem gente que me pergunta assim, você é só pastor ou trabalha também? Eu, irmão, eu não tenho tempo para ter outro trabalho porque eu sou pastor. Isso. Né? Só que tem gente que não entende isso. Isso. Porque se você for uma carteira assinada, você é um trabalhador de carteira assinada. Você é um empresário, você de 8 às 18, de 9 às 20, você tem o seu horário. Agora, parece que o pastor, eu não sei de onde tiraram isso, que o pastor não tem um horário. Parece que o pastor igual você falou, tem que estar disponível em todo o tempo, você também falou, de madrugada, à noite. As pessoas não respeitam isso, porque acham que o pastor está ali e tem que suprir todas as demandas e as necessidades dela o tempo todo. E se o pastor for por essa onda, ele vai perder o tempo com a família. Porque você já cuidou, você já visitou, você já pastoreou, você já fez o culto, você já pregou, você já ensinou, você já enviou uma mensagem, já estudou, já fez tudo. E aí está no seu momento com o seu filho. Aí o telefone toca. Pastor, precisa ser aqui. Pastor, não sei o quê. Pastor, não sei o quê. Isso é um perigo. Um perigo. E que todos nós estamos aí sujeitos. E eu acho também, ainda dentro disso aí, Mateus, eu coloco que esse é um pecado. Por quê? A palavra do Senhor nos apresenta ali, aquele que não governa bem a sua própria casa, não tem como ele governar as coisas de Deus, a casa de Deus. Então, o ministério, ele é a tradução, né? Ele é a apresentação daquilo que se vive em casa. Por exemplo, né? Lá na nossa Lagoinha Buritis, lá na Lagoinha Vila da Serra, uma coisa que eu sempre falei foi isso. O que me leva àquele púlpito ali não é o meu título lá de teologia, não, nada disso. Sim. O que me coloca ali em cima, o meu lastro é a família. De saber que pode olhar ali o cuidado com a esposa, o cuidado com os filhos, porque o pastor, se colocando nessa posição de referência, ele também precisa se colocar num padrão ali de bom exemplo, até para essa parte aí da dedicação à família. O que é da família? Está brincando com o filho, está ali, o telefone toca, aí você vai dizer, filho, perdoa papai. Isso acontece por situações que são urgentes ou importantes. A gente tem que fazer esse balanço. Mas muitas vezes a gente, por um senso de obrigação, a gente vai trocar
o urgente pelo importante. E aí os nossos filhos, a família, fica prejudicada nisso. A família também é uma prioridade, a gente precisa tratar a família como prioridade. Claro. E como serviço a Deus também. Você citou um versículo, eu vou citar outro, já passo para o pastor Leandro. Ele disse, o pastor Serginho disse, que para ser um bom presbítero, tem que governar bem o próprio lar. Isso é 1 Timóteo 3. E a Bíblia também diz para nós que aquele que não cuida dos seus tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Pior do que o descrente. Muito bem. Pastor, antes do senhor falar, vamos trazer mais um aqui, um convidado para a nossa prosa? Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos colocar aqui, nesse bate-papo gostoso aqui, o nosso pastor Cássio Campos. Pastor Cássio, que bom recebê-lo aqui nosso Agora com eles. Seja bem-vindo. Tudo bem, irmãos. É um prazer estar com vocês aí, participar de um papo tão importante. O senhor está falando da onde com a gente aí? O senhor está falando da onde com a gente? Eu estou aqui do Belo Horizonte, Pompeia, quarta igreja presbiteriana. Olha aí, que bênção. Então, para o pessoal aí de casa saber também, né, que o pastor Cássio da quarta igreja presbiteriana. E vou te colocar aqui nesse desafio aí de como alcançar esse equilíbrio aí entre ministério e família, pastor. Rapaz, eu estou acompanhando aí a conversa e já vi que vocês bateram bem em organização, serviço, planejamento. Mas eu gostaria de dar uma pitadinha nessa questão do ser, do caráter, do amor, da compreensão. Acho que o pastor, acima de tudo, ele precisa encarar a família dele como parte dele mesmo, né? Porque, primeiro, a sua esposa é uma só carne. E os seus filhos são bênçãos de Deus nas nossas vidas. É preciso que nós olhemos para eles com muito carinho, com respeito e com algumas atitudes fundamentais. Por exemplo, aqui na minha família, minha esposa e eu, é uma mulher muito crente, muito sábia, que tem uma compreensão e uma visão de Deus muito grande para criar os filhos. Nós sempre tomamos uma atitude muito simples, que foi fundamental para que, sobretudo, nossos filhos fossem criados no Senhor. A gente sempre sai assim meio chateado, às vezes, da igreja, às vezes tem uma relação não tão saudável com um irmão, com outro. Então nós tomamos uma atitude. Jamais vamos conversar sobre problemas da igreja dentro do carro. Porque, às vezes, irmãos, a gente passa por uma situação difícil, no meio da semana a gente liga para o irmão, a gente conversa, a gente acerta, tem perdão. E os nossos filhos, eles não acompanham esse processo. Só acompanham aquele papo, aquele diálogo sobre as dificuldades. Então, nós observamos que ao longo do tempo, quando nós evitamos essas conversas truncadas, essas conversas difíceis sobre os nossos problemas, nós protegemos nossas filhas. E elas, então, começaram a ver que estar na igreja era também estar no Senhor. Então, isso para mim é fundamental. Então, a família do pastor precisa encarar que ela está ali não porque é o trabalho do pai, é o trabalho do papai, do marido, mas porque é a vontade do Senhor para eles também, né? E Deus tem um propósito. Quando nós trabalhamos nisso, acho que faz toda a diferença aí para a vida do pastor e de sua família. Muito bem. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. E a pergunta, vocês citaram, o pastor Serginho e o pastor Mateus citaram 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 5, 8. E dentro desses versículos, a pergunta que eu faço para o pastor é se é possível, como que funciona uma família que não tem uma saúde, uma família não está bem, não existe uma saúde nessa família, né, que serve uma família talvez pastoral, ministerial, não existe uma saúde ali. Como que essa família, ou esse líder, ou esse pastor, ele vai conseguir pastorear, conduzir uma igreja, uma vez que não existe uma saúde? Ele não governa bem a sua própria casa. Ele é disfuncional, é alguém descompromissado com sua família, né? Não é um pai ou um líder presente, e ele está à frente de um ministério, à frente de uma igreja. Como que esse ministério vai caminhar, né? Qual a saúde nesse ministério, visto que
a sua família não tem saúde, né? Se o que ele vive na igreja não é uma realidade que ele está vivendo em casa. A sua casa está em desordem, a sua casa está tudo bagunçado, né? E não cumpre com o seu papel, enfim. Isso, o senhor acredita que vai influenciar diretamente o ministério e essa igreja? Até quando ele pode continuar, né, no ministério, liderando, vivendo essa realidade? Só que ninguém sabe, né? Porque é isso que acontece muitas vezes. Muito velado, né? É, muito velado. Ele está lá, está tudo bem, está pregando, está liderando, está conduzindo, porém, é essa realidade que ele vive, de disfuncional, de não cumprir com o seu papel, de ser um pai, uma mãe, um líder negligente. A pergunta é bem ampla, né? Muito ampla. Porque, primeiro, quando nós pensamos em pastor, eu sempre falo com os meus alunos, com as minhas ovelhas, que a aparência é uma coisa terrível no ministério pastoral. Muitas vezes nós vivemos no ministério por aquilo que as pessoas estão vendo. Principalmente na nossa cultura, nós somos muito focados na vergonha e não na culpa. Nós não nos preocupamos muito com as coisas erradas que nós fazemos, desde que as pessoas não descubram. É aquele ditado, né? Que não é vergonhoso roubar. Vergonhoso é roubar e não poder carregar. Então nós carregamos isso no coração. Então com a família acontece a mesma coisa. Para nós, pastores, muitas vezes nós não nos preocupamos se estamos conduzindo nossos filhos de forma equivocada, se nós não amamos nossa esposa, desde que a igreja não perceba, desde que ninguém descubra. Porque se descobrir, a gente vai dizer, a casa agora caiu, eu vou ficar envergonhado, aí eu vou sentir que realmente eu estou equivocado. E o Senhor não trabalha assim. O Senhor trabalha com o nosso coração. É aquilo que nós somos, e o nosso ministério, até que ponto é interessante ter uma igreja crescente, uma igreja que realmente é vibrante, mas se nós mesmos não servimos ao Senhor. É possível crescer, é possível ter um ministério maravilhoso sem que o nosso coração esteja na presença do Senhor? Eu acho que é possível. Agora, a outra pergunta já não é mais possível. É possível agradar a Deus enquanto nosso coração não está na nossa família, não está na nossa casa, não está amando e compreendendo nossos filhos? Eu acho que é impossível. Não se tem um ministério que glorifica ao Senhor se você não está cuidando bem do seu coração, da sua casa. Eu costumo dizer que o marido precisa ser o pastor do lar. Ele precisa ser o pastor da sua esposa, ele precisa ser o pastor dos seus filhos, porque senão, se não começar em casa, não tem como se estender até a igreja. Show de bola. Você responde aí a pergunta. Respondeu sim, ótimo. Benção. Pastor Cássio, nós aqui já, agradecemos aí ao senhor pela presença aqui, a participação no nosso programa e ministrando aí sobre a sua vida, sua família aí, toda a igreja aí, toda sorte de bênçãos. Obrigadão aí pela rica contribuição. Prazer foi todo meu, irmãos. Um abraço e que Deus abençoe o ministério de vocês e de todos os pastores que estão aí nos ouvindo. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Olha só o pastor Cássio falando ali para a gente e nos traz essa reflexão de enquanto está ali a gente consegue performar, vamos dizer assim, está tudo certo independente do que fica para trás. Mas não tem nada que oculto que não venha a ser revelado. Isso. E aí a gente entra também naquela questão, e esse é um desafio, acredito que para toda a igreja do Senhor no tempo de hoje, talvez essa cena do profeta Eli. Eli estava ali servindo, fazendo ali, mas seus filhos ali eram conhecidos como filhos de Belial, né, cara? De Belial. Então, isso é um desafio para que a gente também traga conosco ali a nossa família, né, dentro desse conceito, ensinando no caminho. Os meninos estavam lá, Ofni e Finéias estavam lá na deles, serviam lá no templo, mas faziam tudo errado e envergonhavam. E o pai, sendo ali o último a saber, ou fazendo vistas grossas para tudo que os meninos, todas as torpezas ali que os meninos faziam. Fica esse alerta para todos nós e nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto, que tem muito exemplo bíblico disso aí. Tem pra gente, exatamente, para a gente colocar, e até por questões de consequência que o pastor Leandro falou. Tá vendo, gente? Então,
É só pra gente tomar aqui uma aguinha rapidão e você aí só se ajeitar melhor na poltrona, na cama, onde você estiver. Mas não muda de canal não, que o Agora é com Eles volta já já. É isso aí, pessoal. Agora é o seu tempo de homem diante da TV. Mas, claro, também reunindo a família ao seu lado, porque o nosso Agora é com Eles é esse programa para juntar a família, mas falando para você, homem, te ajudando a ser um homem melhor em todo o tempo, balizado ali nos aspectos bíblicos. E, pessoal, o tema de hoje aqui é esse, o trabalho ministerial conciliado aí com a família. Tá lidando bem com isso? Eu posso perguntar para sua dona aí como é que você está fazendo? Se você está sendo um homem lá na igreja, santarrão, e em casa, picareta. Lá na igreja você prega sobre ser o cabeça da família e em casa sendo o cabeçudo da família. Me ajuda aí a ser crente, hein? Me ajuda a te ajudar, só. Aqui, então, temos o Matheus Alves, pastor Leandro Pereira também, que são os caras então, estão nos ajudando a melhorar em todo o tempo. Meus nobres, falamos ali, né? Eu falei lá sobre o Eli, finalzinho do bloco. Esse é um case também, assim, que a Bíblia nos apresenta, que mostra uma dedicação ali absoluta ali de Eli ao templo, ao seu ofício sacerdotal, e os filhos se perderam. A gente viu, por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, e teve sérios problemas com seus filhos. Entrou numa roubada de ter muitas mulheres para estabelecer a sua casa, aí Silas se lascou, né? Então, como que vocês colocam isso para esse tempo nosso hoje, da pastorada e dos líderes de hoje? Porque também tem muita gente que fala assim, não, eu quero dedicar ao ministério, mas eu tenho que fazer com excelência e aqui eu estou muito apertado com as coisas. E não serve. Aí já parte por um outro ponto. Pode falar, pastor. Muito bem. Eu quero, pastor Serginho, falar sobre o sumo sacerdote Eli. Né? Ele foi negligente. Né? É forte isso, mas é a realidade. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 3, que Eli não repreendeu os seus filhos. Então, ele foi disfuncional, ele não inculcou. Eu brinco muito, pastor Leandro, que Eli colocou no piloto automático. Sabia fazer, já sabia. Já tinha rotina, hora de chegar, hora de sair, o que fazer, como aconselhar. Estava beleza. Isso. Colocou no piloto automático. É exatamente isso. Esse é o perigo. Essa é a minha preocupação para tratar sobre esse assunto. Todos nós estamos sujeitos a cair nesse piloto automático, no mecânico, né? Mecanismo. Então, uma agenda cheia, muitos compromissos, muitas tarefas, muitas coisas para fazermos, e aí que corre o risco de sermos negligentes com a nossa família. E eu não posso ser negligente com a minha família. Eu preciso ser excelente no ministério, mas também ser excelente com a minha família. Eu preciso ser presente no ministério, mas ser presente também com a minha família. Então, esse ponto de Eli é uma grande verdade bíblica, a sua negligência. Nós podemos, então, nos tornarmos negligentes. Estamos no automático, estamos fazendo, mas nos tornar negligentes, não disciplinar os nossos filhos, não repreender os nossos filhos e as coisas irem de mal a pior. Mateus, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pode? Claro. Agora é o cara. Mas, veja bem, durante muito tempo, a gente sempre colocou aquela lista de prioridades para a gente organizar essas áreas da nossa vida. Deus, família, trabalho e ministério. E para nós que Deus, trabalho, ministério e até família é uma coisa só. Não, então, esse é o problema. Porque nós estamos falando de, por exemplo, pastores integrais, todos nós três aqui somos. Então, nós estamos falando de um ambiente de igreja, que é um ambiente do nosso trabalho e que é um ambiente para vivermos em família. Então, o problema está mais nesse tipo de pastor, de obreiro, um obreiro integral. Qual é a solução? O pastor Leandro falou um pouco disso, eu acho que foi o pastor também disse, você também, nós conversamos sobre entender
que aquele lugar, a igreja, não pode ser vista pelos nossos familiares como o local de trabalho. Tem que ser um local de deleite. Porque senão é o trabalho do papai. Eu estava com um pastor esses dias, um pastor muito conhecido no Brasil, que ele falou comigo. Leandro Pereira. Leandro Pereira, com certeza. Não tão conhecido. Não tão conhecido. Mas ele falou, falou que tudo que ele está fazendo, ministerialmente falando, e que os filhos deles, que ele tem 2 filhos pequenos, que os filhos chegam, ele para e dá atenção para os filhos, para mostrar que os filhos são prioridade. Eu aprendi isso, e esses dias eu estava dando aula numa cidade no sul do Brasil e a minha esposa foi comigo, meu filho. Meu filho entrou no meio da sala de aula, ele chegou lá e ali era o meu trabalho. Só que quando eu vi ele entrando, eu falei assim, cara, foi natural, mas eu pensei assim, eu preciso mostrar para o meu filho que ele é prioridade. É importante. Parei a aula, deixei ele vir, peguei ele no colo, beijei ele durante a aula, parei a aula. Abracei ele, falei, papai tá aqui, filho. Não sei o que, ele ficou todo tímido, que ele tem 1 aninho, ele ficou todo tímido, me abraçou. Igual um anjo, se não amarrar até voa. Isso! E depois eu entreguei ele para minha esposa, mas mostrei para ele, ele é prioridade naquele momento. Ou seja, um ambiente de trabalho, que também é um ambiente de igreja, falando de Deus, aquele negócio todo, mas o meu filho pôde perceber que ele é aceito naquele lugar. Eu acho que muitos pastores erram, pastor Serginho, pastor Leandro, fazendo com que o filho não se sinta aceito naquele lugar. Não, é o trabalho do papai. Sim. O papai está fazendo aquilo e você não pode interferir. É igreja, é corpo, é família. O filho do pastor Leandro e a filha, a Alice e o Samuel, meu filho também chama Samuel, os filhos do pastor Serginho, os seus filhos pastores, são membros da igreja também. Também tem um pastor e é você. Então você precisa fazer com que aquele ambiente seja um ambiente agradável para os seus filhos. Você não quer que seja a melhor experiência para o visitante? A melhor experiência para o seu membro tem que ser a melhor experiência para a sua família também. E aí entra um ponto também importantíssimo, que é a questão dos filhos se decepcionarem com a igreja. Porque tem muitos filhos de crentes que, por causa da dedicação à igreja, dedicação ao ministério, os filhos, até por aquela condição de chamar a atenção dentro das suas necessidades, eles optam por confrontar os pais, se afastando. Esse é um grande problema que o pai precisa de ter, né, essa sensibilidade para ver esse time, né, Leandro? Muito bem. Eu ouvi hoje uma pessoa dizendo que, não me recordo se é um filho ou uma filha de um pastor, aconselhando com uma determinada pessoa e ela disse para essa pessoa, meu pai, ele não abre a Bíblia em casa. O meu pai não lê a Bíblia em casa, não é um exemplo em casa. Tá no celular, abrindo Bíblia, o coração. Né? Olha para você ver a seriedade. Ou seja, nós temos hoje, pastor Mateus, filhos órfãos de pais vivos. Meu Deus. Olha como que é sério isso. Pais que não se dedicam à família, pessoas que não... não só pai, como mãe também, que não se dedicam à família. E eu digo sempre para as ovelhas, para o rebanho que Deus me confiou para eu pastorear, que é possível você ter um equilíbrio e você ser excelente na igreja, servir a igreja, pastorear, cuidar, fluir ministerialmente e também ser uma bênção na sua casa. A grande verdade é que não existe um divórcio entre o ministério e a família, né? Não estão divorciados. É possível, tudo é questão do equilíbrio. O problema é o que eu estou falando, o extremo, alguém que se dedica muito ao ministério e abandona a família. Ou tem também pessoas que falam, não, meu primeiro ministério é a família. Nem pisa na igreja. Não faz nada na igreja, não congrega, não serve, não faz nada. Mal vai no culto, né? Porque meu primeiro ministério é a família. A Bíblia diz, né? E são negligentes no serviço, no florescer, em congregar, né? Servir o outro conforme o dom que recebeu. Então, eu acho que é por isso que eu iniciei falando sobre o equilíbrio. Eu tenho aprendido isso e tenho trazido para a minha vida. Gente, tudo é equilíbrio. É possível dedicar tempo ao Samuel, a Alice, a minha esposa e a igreja, servir. É possível, né, viver essa realidade. Basta nós sermos sensatos e eu digo mais, pastores, nós precisamos respaldar, esse é um grande problema, nós precisamos respaldar a nossa vida ministerial, a nossa vida cristã na Escritura. A Escritura
eu aconselhando as pessoas, eu digo, olha, a Escritura, se ela está com problema no casamento, fala, a Escritura te ensina a ser marido. A maneira que você deve se portar, tratar a sua esposa, a maneira que você deve ser pai, a maneira que você deve ser um homem na sociedade, um homem de... A Bíblia nos ensina. Então, eu percebo que falta nós respaldarmos a nossa vida na Escritura, no que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a Bíblia ensina, então, esse líder, esse pastor, que ele precisa amar sua esposa, um amor sacrificial, um amor que se dedica, um amor que se entrega, um amor que cuida, um amor que zela, um amor que dá a vida pela sua esposa, né? Pastor Serginho, vou pedir a direção para colocar o Instagram do pastor Leandro depois enquanto ele fala, porque se você seguir o Instagram dele, você vai ver que isso é verdade. Ele lá, nos stories lá, ele tem tempo para os filhos, ele tem tempo para a igreja, ele tem tempo para o corpo dele, ele tem tempo para a saúde, ele tem tempo de descanso e ele tem tempo para as ovelhas. É um exemplo, é um homem de Deus. Mas para não ficar... aqui. Por isso que ele foi convidado. Por isso. É um exemplo para a gente. Para não ficar só na opinião masculina, o nosso programa chama como, pastor Leandro? Sabe como é que o nosso programa chama? Agora é com eles. Com eles. Mas nós também temos um quadro aqui que chama Agora é com Elas. E no quadro de hoje, a terapeuta Marilene Salgado vai dar a opinião dela sobre esse assunto. Olá, sou Marilene Salgado, teóloga e terapeuta cristã, casada há 40 anos com Josué. Sou mãe de 3 filhos e avó de 6 netos. E atualmente eu cuido da minha mãe e da minha sogra. Por aí já vê que eu priorizo muito a família. Recentemente eu precisei dizer alguns nãos na minha igreja local, porque eu priorizei a minha família como um todo. Então vamos lá. Como conciliar então a questão de família e ministério? Lembrando que a família ela já é uma extensão do ministério. Hoje nós temos muitas pessoas que trabalham também ambiente eclesiástico. Por exemplo, um médico que ele tem a ferramenta da medicina, mas que ele usa essa ferramenta a favor do reino, bombeiros. Nós temos visto muitos aí, eu tenho visto muito aí nas redes sociais. Agora, como conciliar essa questão desse trabalho, tanto dentro da igreja, nos ministérios, quanto extra-igreja, com a família? Definindo prioridades. Lá em 1 Timóteo 5, verso 8, eu creio que vocês vão falar dessa passagem, vai corroborar com isso aí. Por quê? Porque lá fala assim, olha, aquele que não cuida dos seus e principalmente os da sua família, ele negou a fé e é pior do que o ímpio, pior do que o descrente. Então, quando eu pego essa passagem bíblica e faço Ctrl+C, Ctrl+V, porque é na prática, eu preciso viver a prática da palavra, e quando se trata de um princípio, não tem atalho. Então, eu tenho tratado vários pacientes com este problema de religiosidade, onde as pessoas não sabem definir prioridades. Elas vivem por conta da igreja, assim, de tempo integral, esquecendo da sua família. Então, a sua família vai ter problema, vai ter transtornos. Essa pessoa vai contrair trauma religioso, não vai querer nem saber de igreja. Por quê? Porque os líderes eclesiásticos, não souberam lidar com este problema dentro do seu lar. Então, precisamos priorizar a família. Deus é um Deus que ele prioriza, ele é um Deus que ensina sobre prioridade. Agora, vai haver alguns momentos de exceção, onde a igreja vai precisar de você de uma forma urgente e o contrário também. Mas, quando eu entendo que eu preciso definir prioridade, fica muito mais leve e não perder a família. Agora, como que eu posso fazer com que minha família entenda o meu trabalho na igreja, que o reino tem pressa, o reino precisa da sua contribuição? Eu preciso levar minha família a entender o valor daquilo que eu faço. Quando eu trago para ela a informação de quantas vidas estão sendo transformadas, resgatadas, faço ela compreender isso, a minha própria família vai fazer com que eu faça o que eu estou fazendo. Ela vai me incentivar a trabalhar no meu ministério. Ela vai contribuir com isso aí. Então fica mais leve e eu não vou perder a minha família. Mas lembre-se, priorizar a família sempre. E não existe atalho. Espero que eu tenha contribuído. Olha só, tudo que ela falou aí tem que ser anotado, dá um livro, porque realmente são conselhos maravilhosos e essenciais. Onde há princípio,
Não há atalho. Meu Deus. Muito bem. Forte também. Muito bom. Dentro do que ela falou, eu acho que uma expressão dela ali chama muita atenção, o aprender a falar não. Né? Aprender a dizer não. Pastor Leandro, você já teve que dizer não para uma ovelha, para um liderado, para um líder que está abaixo de você ali na igreja? Você já teve que dizer não? Olha, não posso ir naquela festa, não posso ir no seu aniversário, porque estarei com os meus filhos. Você já Não teve essa posso experiência? assumir tal atividade. Isso. Já e muitas vezes. Claro que eu tenho buscado não ser um pastor negligente, obviamente, mas é necessário, porque se você abraçar tudo, você não faz com excelência, não vai dar conta, vai prejudicar a sua família, vai prejudicar a igreja. Então, é importantíssimo sabermos falar não, quando não dá compromisso. Por isso a importância também da organização, né? Mas é necessário, sim, falar não em alguns momentos. Claro que tem situações que são urgentes. Acho que a família pastoral, eu sou um pastor integral hoje, há 6 anos, e a Alice, a minha esposa, eles entendem muito bem, corresponde muito bem à questão do chamado pastoral que eu recebi, e então eles entendem também, muitas vezes, quando eu digo sim também, eu preciso abrir mão de algum momento para eu poder ir. Agora, olha como que o equilíbrio é importante. Domingo passado, eu fui em um aniversário de parentes, né, familiares, e logo às 19 horas o culto. Então, o que eu fiz? Eu fui, é muito corrido, mas eu fui para o aniversário com minha família, tive um tempo assim precioso, um tempo maravilhoso, foi importante lá, eu orei nesse aniversário, pela criança que estava, né, fazendo aniversário, tivemos um tempo em família, com os familiares, e posterior, às 19 horas eu saí correndo e fui para a igreja, para eu pregar, para eu conduzir a igreja. Então eu fiquei feliz porque eu conciliei, a Alice se divertiu, o Samuel se divertiu, a minha esposa, eu me diverti, e logo após eu fui para a igreja, preguei, foi uma noite maravilhosa. Isso chama equilíbrio. Chega em casa cansado, mas realizado. Mas realizado. Com a sensação de dever cumprido. Isso. Assim como também nas atividades ali do meio da semana, né? Quando você tem ali, vai em socorro a um casal que está em alguma dificuldade, na sua agenda de aconselhamentos, você sai dali exaurido, mas em casa você pensa, olha, contribuir de alguma coisa com o propósito de Deus. E algo também que eu aprendo, né? A gente coloca, o Mateus já deve ter me ouvido falar sobre isso, e isso a gente aprende até com o pastor Márcio. Ei, filho, toda graça. Aleluia. Ele sempre fala sobre esses 3 pontos que a gente precisa observar dentro da nossa casa, até mesmo com relação aos nossos filhos. Claro, sendo pastor da nossa esposa e dos nossos filhos. Deixar para eles um nome. Quem é o pastor Leandro? Quando fala pastor Leandro, a sua filha, seu filho, eles vão pensar em quê? O seu nome é importante. Deixar para eles um estudo, né? Essa condição de estudar, de crescer, de evoluir. E terceiro, deixar para eles uma fé. Você vai deixar casa, apartamento, casa, outra história. Mas se esse legado for deixado aos filhos, a gente vai ver que eles cumprirão a sua vocação e você, então, cumpriu o que você precisou de fazer. Por quê? Como foi falado lá no bloco anterior, lá sobre aquela questão de, o pastor falou, olha, nós não conversamos no carro. Quantas famílias, quantos pastores discutem ali os problemas da igreja, os líderes de ministério discutem ali os posicionamentos dos seus liderados, na frente dos filhos. Isso faz com que os filhos, o seu pensamento crítico, falem, olha, o que eu estou fazendo ali? Meu pai só sofre, minha mãe só sofre. Isso é complicado. E, como eu brinco também, né, na expressão aqui, Leandro, chega no culto de manhã, no domingo, vai almoçar o diácono. Na janta, na hora que chega em casa, almoça os outros líderes, janta os outros líderes. Isso é complicado, porque não é a forma também de priorizar a família. Porque aquele momento ali tão sublime, tão especial, você está falando das mazelas. Existe, mas tem hora para todas as coisas. E hoje também, uma forma de amar a família, conciliar ministério e família, é trazendo também essa admiração ao Deus que servimos, à igreja que servimos, ao povo que nós servimos. Porque senão os nossos filhos, hoje, ainda mais nessa mudança de geração, eles mudam de roupa facilmente, né?
Sem dúvida nenhuma. O filho também precisa entender, o pastor, né, precisa mostrar ao filho, e o filho precisa entender que a igreja também não é um mar de rosas. Tem dificuldades, tem problemas, tem dores, mas que também não é só problema. Isso. Né? Que tem pastor que parece que é um fardo pesadíssimo o ministério e acaba até desanimando o filho. Isso mesmo. Acaba gerando um mau testemunho. Pastores têm que tomar cuidado para não gerar mau testemunho dentro de casa do ministério, né, pastor Leandro? Muito bem, muito bem. E o exemplo fala mais que 1000 palavras também. É importante isso aí, pastor Mateus, né? Da questão do testemunho. Porque é o que eu disse, os filhos, eles aprendem, né, olhando para nós, pelo nosso exemplo. Então, se falta esse exemplo em casa, ou se até mesmo a liderança, pastores estão falando mal da igreja, falando dos problemas de mais próximo dos filhos, essa experiência para eles não será uma experiência boa, né, para os filhos, trazendo aí talvez traumas religiosos, causando ali empecilhos para eles irem para o culto, para a igreja. Não é uma realidade que eu vivo hoje. O pastor fala mal da igreja, fala mal dos membros, o pastor tem a igreja como um fardo, o pastor só vive na igreja, aí depois o filho reclama cresce, de ir para a igreja, reclama de voltar. Aí o filho cresce, não quer ir para a igreja. Eu não sei onde eu errei. Eu não sei porque meu filho não quer a igreja. Eu dediquei minha vida toda à igreja e meu filho não quer. Exatamente. Gente, isso tudo é para alertar você, homem especialmente. O programa agora é com eles, para que você seja esse referencial. Uma vez me disseram que o líder é aquele que, andando, seguindo o seu caminho, buscando o seu propósito, quando olha para trás, vê o seu povo seguindo. Então, marido, irmão, filho, homem, de uma forma geral, use esses princípios aí na sua vida. Exemplos nós temos muito bons, temos exemplos ruins, mas não é por eles que temos que nos mirar. Então, fica essa dica aí para você. Obrigado pela audiência, pastor Leandro. Que programa show de bola. Muito bom. Obrigado, volte sempre, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Sua casa. Eu que agradeço pela participação, pelo convite. Obrigado, pastor Serginho, pastor Mateus Alves. Tamo junto. Que honra para mim. Amém. Mateus, quando eu crescer, eu vou querer ser igual você. Você já falou isso, eu já falei para você não querer isso. É isso aí. Valeu, Mateusão. Mais um. Valeu. E até a próxima. Se Deus quiser. Então, beleza. Pessoal, ficamos por aqui com o nosso Agora é com Eles, deixando você aí na programação da Rede Super para inspirar você e, claro, sempre tendo aí dias abençoados e felizes. Beleza? Pra cima e até o próximo Agora é com Eles.